Boa noite. A Prefeitura de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, decretou calamidade pública no município depois da forte chuva que caiu no fim de semana. Em Realengo, na Zona Oeste, os moradores ainda contabilizam os prejuízos. Vamos falar também sobre as doenças que têm deixado o estado em alerta: dengue, sarampo e coronavírus. E no futebol, Flamengo estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla, na Colômbia. O rubro-negro vai em busca do tricampeonato na competição. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. O município de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, ainda sofre com as consequências da chuva. Muitos moradores perderam tudo e a prefeitura decretou calamidade pública. Na casa da Josiane, os móveis estão revirados e muito se perdeu. E aqui a água ultrapassou uma altura de aproximadamente 1,5 metro. Daqui da varanda, a Josiane acompanhou o momento dessa água subindo, né? Um desespero. Como é que foi? Foi muito rápido, já tudo submerso, os animais, a gente tentando tirar os animais, as galinhas, não conseguiu. Tentamos subir as coisas, subimos o que deu e ficamos na rua, sem saber o que fazer, pensando no que ia fazer. No local, ela também tem um pequeno comércio. Sem poder trabalhar, não sabe como recomeçar. Porque tem 3 crianças dentro de casa, a gente não sabe nem por onde começar, nem o que fazer. A gente fica meio que mão atada, a gente meio desesperado assim. Eu estou aqui na casa do seu Antônio, que é vizinho da dona Josiane, e a situação por aqui é praticamente a mesma, olha só. O quintal dele completamente alagado, a gente vê ali atrás que a água já chega quase na altura do varal. E aqui na frente, olha só, um barco. O senhor só teve tempo de sair com a roupa do corpo, né? Pegou documento e fugiu. Isso, só deu tempo de pegar os documentos e a roupa do corpo não deu para tirar mais nada, acabou tudo. Eu, minha esposa, ainda bem que deu para tirar as crianças também. Aí, o resto está tudo debaixo d'água. Cerca de 120 famílias estão desalojadas ou desabrigadas. Josafá abriu as portas de casa, que ainda está em construção, e recebeu mais de 30 pessoas que não tinham para onde ir. Se proponho, né, como brasileiro, né, solidário que nós somos, né, estamos fazendo o que pode. Aqui, elas recebem doações, refeições e principalmente atenção. A gente se uniu para ajudar as pessoas. A minha casa entrou água, mas já desceu. A gente limpou, trouxe os fogão para cá para ajudar o pessoal. A gente está desde domingo aqui nessa luta aqui. Pela manhã, homens da Defesa Civil visitaram os desabrigados e um ponto de vacinação também foi montado para atender as famílias. Principalmente a vacina para poder prevenir, que a gente está há muitos anos sem o sarampo no Brasil e agora ele retornou. Trazer a saúde até eles é muito importante. Em Realengo, na zona oeste do Rio, o cenário ainda é de destruição 3 dias depois de a água ter baixado. Há alguns dias, esses objetos em meio à lama nas calçadas eram todos os pertences dos moradores afetados pela chuva do último fim de semana em Realengo. A enxurrada foi tão forte que invadiu diversas residências. Na casa desta mulher, a água passou da linha da cintura e a filha dela quase se afogou. Quando eu fui buscar ela, a água prensou ela lá dentro do muro do vizinho, estourou e a água começou a subir. Eu não sei de onde eu tirei força, que eu consegui puxar a porta e ela saiu. A rotina da Jussara nos últimos dias tem sido limpar os cômodos e jogar fora o que não dá mais para usar. Tá um mutirão aí ajudando todo mundo, é um ajudando o outro. Aí a gente também está recebendo doações, né? Mas está difícil. Aqui nesta rua ainda tem muito trabalho pela frente. A gente vê ali os agentes da Conlurb fazendo a retirada dos entulhos com o auxílio de um trator e também de um caminhão. Mas ainda tem muito entulho, muito lixo para ser retirado. Inclusive, olha só, essa grande quantidade de lama que os moradores tiraram de dentro das casas e também da rua para tentar liberar a passagem dos veículos. Quando você tira essa água toda de dentro de casa, você vê que o assoalho fica lama podre, cheiro horrível que você tem que passar diversas vezes a água. Neste outro ponto, os moradores bombearam a água do córrego que transbordou durante o temporal de sábado para varrer o asfalto. E vamos tentar fazer esse trabalho aí, porque se não vir outra chuva aí, ó, aí acaba com tudo.
Diversos municípios seguem com transtornos causados pelo temporal. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, casas foram atingidas por um deslizamento de terra no bairro Vila Canaã. Ninguém ficou ferido. No bairro Jardim América, a Defesa Civil decidiu demolir 7 imóveis após o desabamento das 6 casas na terça-feira. Outras 26 foram interditadas. O Grupo Bandeirantes de Comunicação está recebendo doações para ajudar essas famílias que foram afetadas pelas chuvas. Além de alimentos, água, produtos de higiene pessoal e de limpeza, colchões, roupas, agasalhos e fraldas também são muito bem-vindos. E quem quiser doar, o endereço é Rua Álvaro Ramos, número 350, Botafogo, Zona Sul do Rio. E um novo deslizamento de terra foi registrado na Avenida Niemeyer. Uma pedra se desprendeu da encosta e invadiu a pista sentido São Conrado, rompendo ali a tela de proteção. Ontem, numa transmissão ao vivo pelas redes sociais, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que a chuva não afetou a via e garantiu que é seguro transitar pelo local. Questionada sobre o deslizamento, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação disse que a Avenida Niemeyer não apresentou qualquer ocorrência durante as últimas fortes chuvas, apesar de as imagens mostrarem o contrário. Hora de saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, por causa da presença ainda de muitas áreas de instabilidade, do corredor de umidade da Amazônia, que está voltado para a região sudeste, e também tem a contribuição da água do Atlântico, que está um pouquinho mais quente do que o normal na altura do sudeste do Brasil, ainda tem água para cair no sudeste, incluindo o Rio de Janeiro. Por isso, amanhã, a quinta-feira, vai ser mais um dia cheio de nebulosidade e com chuva a qualquer momento. E aí, por causa disso, e é claro, também pela mudança na direção dos ventos, a temperatura não sobe muito não. As máximas ficam em torno dos 25 graus, principalmente no centro e sul do estado. Apenas nas áreas mais ao norte, aqui mesmo com a chuva, a temperatura consegue chegar aos 30 graus. Agora, na capital fluminense, amanhã a máxima fica em torno dos 26 graus, com chuva em vários momentos do dia. Sexta-feira também com previsão de chuva e máxima de apenas 24 graus. Só no fim de semana é que o tempo fica mais firme, mas ainda com uma temperatura que não deve subir muito. A máxima prevista é de 25 graus para o sábado, para o domingo e para a segunda-feira também. E a seguir a gente fala do caso Marielle Franco. A Justiça quebrou os sigilos fiscal e bancário de Rony Lessa e Elcio Queiroz, assassinos da vereadora e do motorista Anderson Gomes. A Justiça do Rio determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Rony Lessa e Elcio Queiroz, presos apontados pela polícia como assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Também foi determinado o sequestro de bens de Lessa e os valores somam mais de 2,5 milhões de reais. Na lista dos bens que tiveram bloqueio estão um imóvel na Barra da Tijuca avaliado em mais de R$1 milhão, um terreno no condomínio Portugalo, em Angra dos Reis, de 600 mil, outro em Mangaratiba, de 300 mil, além de uma lancha avaliada em 450 mil, um carro de 70 mil e cerca de R$110 mil em espécie, apreendidos na casa de Rony Lessa, na Barra da Tijuca, e na casa dos pais dele. A determinação do sequestro dos bens partiu da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, que durante a investigação identificou que o patrimônio de Lessa não é compatível com a renda de um policial reformado. Além do sequestro dos bens, a Justiça também pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Rony e Elcio e de outras 5 pessoas suspeitas de atuar como laranjas da dupla. O objetivo é apurar se houve crime de lavagem de dinheiro praticado pelos presos. Rony Lessa e Elcio Queiroz foram presos em março do ano passado, apontados pela polícia como assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No próximo dia 14, as mortes de Marielle e Anderson Gomes completam 2 anos. A polícia ainda tenta descobrir quem foram os mandantes do crime.
O advogado de Elcio Queiroz informou que ainda não foi notificado da decisão. Já a defesa de Rony Lessa disse que não teve acesso ao inquérito. E as fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias aqui no Rio deixaram um rastro de destruição e o alerta de um possível aumento no risco de uma epidemia de dengue. O vilão do verão está de volta. É nesta época de chuvas mais intensas que o mosquito Aedes aegypti se prolifera. Qualquer poça d'água ou potinho esquecido no quintal já é suficiente para que o transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya se reproduza. Seria um combo, né? 3 em 1. O Aedes aegypti pode transmitir a dengue, a zika e a chikungunya e também a forma urbana da febre amarela, que é uma doença gravíssima e que volta e meia chega próxima aos grandes centros urbanos. Apenas em 2020, 339 pacientes foram diagnosticados com dengue no município do Rio. Em todo o ano passado, mais de 1,5 milhão de casos prováveis foram registrados em todo o país. A chikungunya chegou à marca de 130 mil casos e a zika, 10 mil. Por isso, os especialistas alertam para os cuidados de cada um dentro de casa. Pratinho de plantas, só com areia. Pneus e garrafas, cobertos. Mesmo com os recipientes já secos, os ovos ficam presos por até 1 ano nas paredes. Para se livrar deles, é preciso esfregar bem com uma escova e água corrente. Ele bota a sua pasta, mensura as propriedades daquela água. Bom, essa água é boa para eu botar o meu ovo. E ele não bota dentro da água, ele bota um pouquinho acima do nível da água, fica ali aderido àquela parede. Com as chuvas e o aumento do nível da água, aquela água vai servir de nutriente, com os nutrientes, por isso que não é uma água limpa, potável, exatamente, ela tem que ter nutriente, que é dado pelo meio ambiente, e aí aquele ovo vai iniciar o seu processo de transformação para a forma adulta. E alerta também para o sarampo. O Rio está em campanha de vacinação e por isso a gente chama ao vivo a repórter Natasha Franco, que tem mais informações. Oi, Natasha, boa noite. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. E essa campanha tem um motivo, Yasmin, é o aumento dos casos de sarampo em todo o estado. Já são 195 casos confirmados, com uma morte aqui no estado apenas nesses 3 primeiros meses do ano. Isso porque março acabou de começar, Yasmin. 195 casos comparados aos 497 de todo o ano passado. Isso significa que o sarampo está se alastrando com muita força aqui pelo estado, por isso uma grande campanha, uma grande mobilização está sendo feita, os postos de saúde estão abertos, mas a Secretaria Municipal de Saúde foi um pouco mais além, ampliou os pontos onde as pessoas podem se vacinar e fez uma parceria com uma rede de farmácias que está espalhada em todos os lugares aqui na capital fluminense, e essa rede de farmácias está vacinando as pessoas que têm idades entre 15 e 59 anos em diversos pontos aqui da capital. Essas pessoas que forem procurar vão poder se vacinar de 9 da manhã até as 4 horas da tarde nessas farmácias onde está havendo a campanha do sarampo. A mobilização é tão grande, Yasmin, que nesse caso a Secretaria Estadual de Saúde também está montando um ponto itinerante e aí nesse caso todas as pessoas, que é o foco da campanha, de 6 meses a 59 anos vão poder se vacinar até o próximo sábado, quando acontece o grande dia D de vacinação contra o sarampo, vão poder se vacinar na estação de metrô da Carioca. Portanto, a ideia, Yasmin, é que todo mundo de 6 meses a 59 anos procure um posto de saúde e se vacine para que o sarampo possa finalmente mais uma vez ser erradicado aqui no país. Obrigada, Natasha. E diante da identificação dos primeiros casos do novo coronavírus no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz começou a produção e distribuição de kits com insumos para a realização de 30 mil testes rápidos para detectar a doença. Os caminhões carregados com 3.300 testes para o coronavírus deixaram a sede da Fiocruz no fim dessa manhã. Essa primeira leva vai reforçar o estoque das instituições que já vinham realizando o exame e também tem como destino os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Em vez de apenas 3 centros, o objetivo do Ministério da Saúde agora é descentralizar a realização do teste por 17 estados de todas as regiões do país. Vale a pena salientar que também de forma antecipada a uma possível circulação, né? Hoje em dia a gente não tem nos nossos laboratórios de referência filas para os casos suspeitos. E nesse momento, então, estaremos não só enviando os nossos reagentes, mas também capacitando os primeiros 14 laboratórios de forma descentralizada, que vão aumentar a eficiência da nossa vigilância epidemiológica e diminuir o tempo dessa resposta. O novo kit foi desenvolvido em parceria pelos pesquisadores aqui da Fiocruz com os do Instituto de Biologia Molecular do Paraná. O teste é capaz de diferenciar em até 6 horas o coronavírus de outras formas de gripe, o que agiliza o atendimento ao paciente infectado e colabora para que as autoridades tomem providências mais rapidamente. A partir de uma coleta nasal, a gente então consegue trazer essa amostra para o laboratório e iniciar o processamento dela. A Fiocruz tem capacidade para produzir até 20 mil testes como esse por semana, mas o ritmo da produção vai variar de acordo com a demanda do Ministério da Saúde. Após o exame diagnóstico, os pesquisadores da instituição agora trabalham para desenvolver medicamentos terapêuticos que atenuem os sintomas da doença e também uma vacina que previna a infecção. E a seguir tem futebol, tem estreia do Flamengo na Libertadores e começa a busca do rubro-negro pelo tricampeonato. Hora do futebol, o Fluminense entra em campo agora às 7h15 pela Copa do Brasil. O tricolor enfrenta o Botafogo da Paraíba e quem vencer avança para a próxima fase da competição. E logo mais às 9h30 tem estreia do Flamengo na Libertadores. O rubro-negro inicia a caminhada em busca do tricampeonato. O atual campeão da América tem pela frente o Júnior Barranquilla e vai ter que lidar também com o peso do favoritismo. É lógico que ganhar é a prioridade, né? Conquistar o maior número de pontos. Mas a gente sabe que é difícil você fazer uma viagem longa. Hoje o atual campeão da Libertadores é o Flamengo, né? Todos os times olham de uma maneira diferente, é normal. Será a 5ª partida na história entre as equipes. Até aqui, o rubro-negro venceu todas, mas o bom retrospecto não é sinônimo de vida fácil para o Flamengo. As dificuldades começaram antes mesmo de a bola rolar. Com desfalques importantes para o duelo, Jorge Jesus vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time titular. Vitinho, Pedro e Michael disputam a vaga de Bruno Henrique. Thiago Maia fica no lugar de William Arão, suspenso. João Lucas deve ser o substituto de Rafinha, enquanto a defesa, sem Rodrigo Caio, continuará sendo formada por Gustavo Henrique e Léo Pereira. Olha, a gente acabou de jogar com a dupla de zaga nossa que foi campeão da Recopa, né? Então, eu acho que todo jogador vem se preparando para quando ter a oportunidade, entrar e saber, né, o que tem que ser feito dentro de campo. Dupla de zaga que promete ter trabalho. Como Jorge Jesus já destacou, há uma grande preocupação com 2 atacantes adversários. Um bem conhecido da torcida brasileira, Borja, ex-Palmeiras. O outro é Théo Gutierrez, jogador que defendeu por anos a seleção colombiana e brilhou com a camisa do River Plate em 2015, quando foi campeão da Libertadores. A gente sabe que a caminhada na Libertadores ela é difícil, ela é complicada, nenhum time tem facilidade. Se você vê o próprio River também, ano passado, né, tinha sido campeão e mesmo assim teve dificuldades para chegar na final. Cuidados devem ser tomados, mas não há o que temer. O Flamengo de Jorge Jesus é quem promete se impor nesta Libertadores. E a economia do Rio vem dando alguns sinais de recuperação e no ano passado o estado cresceu pouco mais de 1%. Esse avanço pode impulsionar os investimentos empresariais na cidade e os dados foram divulgados hoje numa reunião de empresários com representantes da FEComércio. Na plateia, empreendedores em busca de mais informações sobre como, onde e quando investir no Rio. O clube é um movimento de empreendedores que junta empreendedores para fazer um networking segmentado e também gerar novos negócios sempre. É a ponta da lança, né? Gerar novos negócios, fazer networking para aquecer mais ainda a economia. Do outro lado da sala, o diretor do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises mostrava que o estado, apesar da crise, vem dando sinais de melhora.
Um ponto positivo é o PIB, que em 2019 chegou a 1,3% no Rio de Janeiro, enquanto o PIB do país ficou em 1,1%. Olhar para o Rio, né, olhar para o futuro, olhar como oportunidade e, sem dúvida alguma, óbvio, tem alguns exercícios para fazer, principalmente na questão fiscal, mas acho que uma retomada aí sustentada parece que vai acontecer ao longo de 2020. O presidente da FEComércio afirmou que planeja investimentos específicos no centro do Rio. O FEComércio não executa, quem executa são os poderes públicos, mas nós podemos fomentar, dar ideias, sugerir projetos, apontar as necessidades, passar dados, né? Então nós temos que começar a fazer atividade aqui no centro para trazer a população para cá. E com isso virar a segurança, virar a sensação de segurança e virar um desenvolvimento dos negócios. Última parada e a seguir, Mário Abad fala sobre o filme O Homem Invisível, no quadro Pensando em Cinema. E no quadro Pensando em Cinema de hoje, Mário Abad fala sobre o filme O Homem Invisível. Olá, meu cinéfilo, tudo bem? Uma ótima dica era ao cinema conferir O Homem Invisível. O filme conta a história de Cecília Cass, uma mulher presa numa relação violenta com um cientista rico e brilhante. Cecília escapa na calada da noite e se esconde com a ajuda de sua irmã e um amigo de infância. Quando seu ex comete suicídio e deixa uma fortuna para ela, Cecília desconfia que a sua morte foi uma farsa. Quando uma série de acontecimentos sinistros ameaça a vida de quem ela ama, Cecília tenta provar que está sendo caçada por alguém que ninguém pode ver. O Homem Invisível é um filmaço e muda a história clássica do livro para falar sobre uma relação agressiva entre um homem e sua mulher. A trama tem ótimas reviravoltas e provoca muita tensão. É imperdível. Let me help you. You can't help me. Surprise. E lembrando que cinema é para ser visto dentro do cinema. A gente fica por aqui e o Jornal do Rio volta amanhã às 10 para as 7 da noite. Vem aí o Jornal da Band com as principais notícias do país e do mundo. Boa noite e até amanhã.